Bom dia. Bom dia a todos os presentes. Na forma regimental, gostaria de abrir a sessão, hoje na condição de presidente da Comissão Especial, com o objetivo de apurar possíveis prejuízos orçamentários e danos ao erário estadual, relacionadas às atividades esportivas de alto rendimento e olímpicas, mormente o futebol. Dou aberto os trabalhos da terceira audiência pública, que, na realidade, tem por objetivo a oitiva dos representantes, sobretudo da Food Team e do consórcio que geria o estádio do Maracanã. Já ultrapassado o tempo regimental, não observamos a presença de nenhum dos dois prepostos, o que me causa muita perplexidade. Quero cumprimentar, desde já, o vice-presidente Luiz Fernando Santos, vice-presidente do Botafogo, Futebol e Regatas, e mais uma vez agradecendo ao Botafogo pela forma sempre cordial e contributiva com quem tem tratado essa comissão. A gente iniciou os trabalhos, senhor presidente, com o intuito inicial de esclarecer as questões relacionadas naquela fatídica final da Taça Guanabara, portões fechados, portões abertos, e com muito imbróglio no tocante à segurança do estádio e a posicionamento da torcida na arquibancada. Obviamente, aquilo trouxe não só prejuízos à imagem do futebol carioca, que já vem sendo muito depauperada nos últimos anos, mas, sobretudo, ao próprio Estado, que montou o seu aparato e também estava ali dispondo de segurança, de polícia, corpo de bombeiros, toda a estrutura necessária para a realização de uma partida, de um evento daquela envergadura. E isso é algo que vinha sendo recorrente. As celeumas no entorno do estádio, dentro do estádio e na organização como um todo. Daí, em razão das denúncias recebidas e dos fatos apurados, nós resolvemos, aqui na Assembleia Legislativa, cumprindo o papel de fiscalização do Parlamento Fluminense, abrir essa comissão especial que passou a tomar também outros desdobramentos. Nós, nas duas audiências, conseguimos compreender como se deu a dinâmica daquele fato, naquele dia em especial, e entendemos também como se deu toda a questão ali envolvendo o consórcio, desde o momento da sua assinatura, a falta de cumprimento de vários itens do contrato. Nos deparamos com o fenômeno da cláusula secreta, da cláusula privada entre o Fluminense e o consórcio. Nos deparamos também com a exploração de serviços e comercialização de produtos de forma clandestina, transgredindo a legislação, sem a emissão da competente nota fiscal, consequentemente, com a sonegação de impostos. Ouvimos por duas oportunidades o representante da federação e, nesse momento, essa audiência hoje, ela tinha ali justamente a missão de esclarecer de forma pormenorizada como se deu a relação do consórcio e, sobretudo, como era realizado toda a exploração de serviços e comercialização de produtos dentro do Maracanã. No entanto, desde o primeiro dia já percebi, com todo o respeito ao advogado aqui presente, na qualidade de advogado também, mas todas as vezes na minha vida, e foi algumas centenas, porque não milhares de vezes que estive em audiência, mas o mínimo que o advogado tem que saber é os fatos, o mínimo de informação sobre os fatos os quais ele está defendendo. E ali nós vimos que o advogado que representava naquele momento o consórcio não sabia absolutamente nada. Além disso, o consórcio não tinha trazido um preposto que soubesse das informações também. E aí nós não estávamos aprofundando, mergulhando nas informações, não. Nós queríamos saber pequenos detalhes. E eles não sabiam absolutamente nada do que estava acontecendo ali. Por esse motivo, nós, com o apoio dos clubes presentes, da federação, nós começamos a definir um cenário que chegou a esse conjunto de transgressões que, para mim, está absolutamente claro. Então, por conta disso e dessa fuga
do consórcio, essa omissão do consórcio, que eu tenho certeza que está fazendo isso porque está com medo, com receio de enfrentar toda a apuração e a investigação que essa comissão pode realizar, eu gostaria de pedir à secretaria da comissão e ao jurídico também, para que tomasse as medidas jurídicas cabíveis, inclusive as mais graves, que significa a condução coercitiva, para que na próxima audiência, a ser definida, depois de uma reunião com a Procuradoria da Casa, que a gente possa tomar as providências para que tanto o representante da Food Team e do consórcio estejam presentes. E aí eu gostaria de dialogar agora com o vice-presidente aqui do Botafogo, Futebol e Regatas, no sentido de que já ficou claro para essa comissão o imbróglio que se deu no dia da final. Também já superamos ali as questões de segurança que envolvem o estádio. Haja vista que na última sentada estava aqui presente o coronel responsável pelo batalhão especial de policiamento de estádios e eventos. Nós também entendemos todo o imbróglio jurídico que aconteceu naquela data. Percebo que há um esforço não só da federação, mas também dos clubes, para que isso não se repita e não volte a causar transtornos para a população e para o Estado. E eu percebo que, agora, caminhando para o final dessa comissão, nós precisamos focar em dois aspectos. Primeiro, o legado das Olimpíadas e da Copa do Mundo, principalmente no que se refere ao Maracanã. E aí será, na próxima oportunidade, o momento certo de nós devassarmos esse contrato, o que restou a ser feito. E por isso é importante também que nós convidemos representantes do governo do Estado, principalmente da Secretaria da Casa Civil e também da Secretaria de Esporte, para que possam explicar a forma através da qual encontraram o estádio e o que ficou faltando realizar. Então, que a gente possa convocar para a próxima sentada os representantes, convidar os representantes do governo do Estado, da Casa Civil da Secretaria de Esporte, para que indique aqui técnicos e servidores que possam nos narrar como encontraram o estádio, além das medidas judiciais e policiais para convocação sob pena de condução coercitiva dos representantes da Food Team e do consórcio. E, numa segunda sentada, e, ao meu ver, na última sentada dessa comissão, para que possamos fazer um esforço dos clubes junto à federação e possamos, enfim, adentrar em algumas questões específicas dessa relação da federação com os clubes. E aí eu peço um especial carinho ao Botafogo e aos demais clubes, vou fazer contato também com os representantes dos demais clubes, para que a gente já possa vir com uma lista pré-estabelecida de questões pontuais e polêmicas que envolvem essa relação. Dentre elas, calendário, arbitragem, borderôs e outras questões que sejam de interesse dos clubes para salvaguardar essa relação, para que possamos fazer, no ano que vem, um campeonato carioca de maior desempenho, de maior performance e, sobretudo, para que possamos valorizar o futebol no Rio de Janeiro. Mais uma vez digo, e não me canso de falar, que o futebol, além de ser uma paixão nacional, uma paixão do Rio de Janeiro, ele tem uma missão muito nobre, que é de promover a inclusão social. Quantos e quantos programas pelo Estado do Rio de Janeiro, de inclusão de jovens, de complemento de escolaridade, eles se dão através de atividades esportivas e, na maioria das vezes, com o futebol. Então, um futebol fracassado, mal organizado, assim como temos observado em relação ao Rio de Janeiro, que está perdendo espaço efetivamente para outros estados da federação, há um desestímulo dessas crianças e da prática esportiva tão crucial e tão necessária para o futebol, como ferramenta de inclusão social. Então,
é dever dessa casa não só a fiscalização dos aspectos orçamentários, financeiros, de eventuais prejuízos ao erário, mas, sobretudo, o potencial desestímulo que vem acontecendo no futebol, na prática do futebol. Quero cumprimentar o deputado Alexandre Knoploch. Deputado, eu aguardei o tempo regimental, aguardei mais 15 minutos além do tempo regimental. Essa audiência hoje, ela tinha o foco de nós nos debruçarmos sobre o consórcio, sobre as empresas que prestam serviços e também que exploram o Maracanã, sobretudo o Maracanã, vendendo, comercializando produtos. Embora devidamente notificados, nós percebemos aqui a ausência do representante do consórcio, do representante das empresas, da Food Team. Então, eu narrava aqui antes de Vossa Excelência ingressar, agradecendo desde já a presença, mais uma vez, a presença do Botafogo, mas quero consignar também que ontem fui procurado pelo presidente da federação, Rubens Lopes, que narrou que hoje teria uma reunião com o Ministério Público, justamente nesse horário, e como hoje não seria o foco da reunião a organização do futebol como um todo, ele veio questionar se poderíamos transferir o horário, ou fazer algum procedimento aqui de forma a ele estar presente, ou se abriríamos mão da presença dele, e eu, junto com o deputado Jorge Felipe, nós deliberamos ali no sentido de que não era necessária a presença, que estava justificada a ausência da federação, e ele se colocou à disposição. Foi uma boa oportunidade também para narrar, e eu gostaria de deixar público, que não se trata de caça às bruxas. Assim como eu fui procurado, Vossa Excelência também foi procurado por diversos interlocutores, querendo fazer a ponte, querendo fazer o caminho ali entre a federação e o parlamento, querendo facilitar essa relação e até vender vantagens por essa facilitação, mas foi uma oportunidade também de transparecer que o objetivo não é de perseguir absolutamente ninguém, mas de criar um momento mais propício para que o futebol, num processo de retificação do Estado, que o futebol funcione como ferramenta de inclusão social e também de geração de receita para o Estado do Rio de Janeiro, porque é uma indústria importante. Agora, diante do ocorrido aqui hoje, eu fiz o requerimento aqui à Secretaria e ao Jurídico também, para que a gente, nas próximas horas, aí, sente com a Procuradoria da Casa e, desde já, autorizado, gostaria de saber como vota Vossa Excelência, mas autorizado que tomemos medidas jurídicas mais enérgicas quanto ao consórcio, às empresas e, sobretudo, à Food Team, inclusive numa eventual condução coercitiva para a próxima assentada, haja vista que está claro para mim que eles estão efetivamente fugindo do embate. Nós já conseguimos superar a questão pontual ali da Taça Guanabara, da final da Taça Guanabara, já conseguimos entender a dinâmica de funcionamento da organização como um todo, já ouvimos aqui alguns dilemas e algumas questões vinculadas, relacionadas aos clubes. Nós já avançamos bastante também na questão da segurança dentro e fora do estádio. Agora, no momento crucial que nós precisamos, e ao meu ver, salvo o melhor juízo, restam 2 campos de trabalho para avançarmos nessa comissão. O primeiro deles é a relação da federação com os clubes e o que podemos fazer ou contribuir para que essa relação faça com que o futebol carioca evolua. Então, caminhando para o final dessa comissão, ao meu ver, ainda restam 2 oportunidades. A primeira, de efetivamente enfrentarmos todas as questões relacionadas aos clubes e à federação e à organização do futebol como um todo, passando por borderões, pela arbitragem, pelo calendário e outras questões atinentes exclusivamente à organização do futebol no Rio de Janeiro. E o segundo momento, e talvez o mais importante deles, que se refere justamente ao legado olímpico e da Copa do Mundo, é exatamente essa relação com o consórcio, que tantos prejuízos, ao que já apuramos aqui, deixou para o Rio de Janeiro e tantas transgressões ocorreram. Então, gostaria de deliberar, primeiro, quanto ao convite de um representante do Governo do Estado, da Secretaria de Esportes, da Casa Civil, para que possa explicar para essa comissão como encontraram o estádio, como está ocorrendo nesse momento o consórcio,
Eu já vejo melhoras, sobretudo ali no Júlio Delamare, e se há algo planejado para o Célio de Barros, em que condições está sendo realizado nesse momento a relação com o Flamengo e Fluminense, e se podemos contribuir de alguma forma. E, sobretudo, como encontraram o estádio, que nas verificações preliminares que fizemos juntos, inclusive, em petição de miséria, uma degradação profunda. Então, gostaria de saber como Vossa Excelência vota na deliberação de adotarmos medidas judiciais mais duras relacionadas às empresas, ao Food Team e ao consórcio, e ao convite de representantes do governo do Estado para que nessa assentada, dividir em 2 assentadas, uma relacionada à organização do futebol e a outra relacionada ao legado e ao Maracanã como um todo. Como vota Vossa Excelência? Bom dia, presidente. Desculpa o atraso. Bom dia ao vice-presidente executivo do Botafogo, senhor Luiz Fernando. Bom dia a todos. Bom, presidente, eu já tinha falado sobre esse tema na última. Vossa Excelência já tinha antecipado que aconteceria. Já tinha antecipado o que aconteceria, porque para mim estava muito claro que não existe interesse nenhum de não só esclarecer, mas também de criar um ambiente colaborativo. Diante disso, eu acho que a gente pode tomar medidas, já conseguindo meu voto favorável, apenas salientar 2 situações. Uma, a gente de fato tem que entrar no caso do legado olímpico, porque a gente tem algumas situações graves que foram deixadas como legado e que hoje oneram os cofres e que não se tem nenhuma proposta de como trazer isso de forma competitiva e que de forma gere esporte, gere turismo na cidade, porque o esporte gera turismo e tantas outras coisas. E a segunda, presidente, eu acho que o senhor poderia refletir e até conversar com o presidente da Câmara, André Siciliano, se essa comissão não poderia, em cima das questões do legado olímpico e até do próprio consórcio do Maracanã, ser posta no plenário para virar uma CPI. Eu acho que para mim fica claro que quando a gente tratou da Taça Guanabara e tudo mais, existia o interesse de todas as partes de explicar o que aconteceu, enfim, de não deixar que aquilo volte a ocorrer. Mas quando a gente entra no tema fiscal das coisas, começa a complicar. Para você ter uma ideia, a gente recebeu do próprio Cefaz um comunicado esdrúxulo. Do próprio governo do Estado, um comunicado esdrúxulo dizendo que não sabe como é que é o regime tributário da Team Food. Então, a gente vai ter que se debruçar sobre isso, porque está ficando feio. Eu gostaria de pedir a você só que refletisse um pouco sobre esse tema, para a gente conseguir, inclusive, avançar nessa comissão que tem tido um apelo social grande, porque as pessoas querem saber, de fato, o que está acontecendo por trás das questões já notórias, como inclusive foi noticiada na imprensa. O senhor deputado Alexandre Knoploch, está deferido, então, pedir para que a gente marque uma reunião, uma audiência com o presidente da Casa, deputado André Siciliano, no sentido de tomar as providências necessárias para submeter ao plenário a transformação dessa comissão especial com base no trabalho que já discutimos aqui. E aí eu vou pedir a Vossa Excelência que faça um relatório prévio que sirva de embasamento ao pedido de transformação em comissão parlamentar de inquérito. Então, diante disso, que a gente possa efetivamente, então, marcar oficialmente uma audiência com a presidência, com a mesa diretora, e dividindo, então, para que o tema seja o legado olímpico e da Copa do Mundo, porque a gente consegue, com esse tema, adentrar nas relações com os equipamentos esportivos, aí não só mais o Maracanã, mas também
ali todo o aparato que serviu para a Olimpíada e para a Copa do Mundo, a cidade olímpica e tudo mais, e que a gente possa também, nessa oportunidade, seja por via da comissão especial ou já numa comissão parlamentar de inquérito, que a gente possa dedicar um dia justamente para matar a questão da organização do esportiva como um todo, com clubes e federação, adentrando nessas questões de borderô, arbitragem, calendário. E aí, novamente, eu faço um especial apelo ao Botafogo aqui presente e aos clubes como um todo, para que tenham como dever de casa estabelecer alguns itens mais polêmicos que são importantes, para que a gente possa gerar um resultado efetivo. E, em relação à Cefaz, de fato, também recebi aqui a resposta, o que deixa absolutamente claro a forma obscura com a qual a Food Team e todas as empresas que circundam, que envolvem esse contrato nebuloso do consórcio Maracanã agiam. Então, na realidade, isso mostra que efetivamente o motivo deles estarem fugindo. Quero agradecer a presença da Lívia Moreira da Silva. Quem é Lívia? Lívia, obrigado pela tua presença. Ana Paula Torres, do Botafogo Futebol e Regatas. Felipe Vicente Malafaia Fernandes, do Fluminense. Cumprimentando aí a nova diretoria do Fluminense, estivemos juntos no último jogo do Maracanã lá. Luiz Fernando Santos, muito obrigado pela presença. E Marlos Lírio Freire. Senhor presidente, gostaria de fazer uso da palavra? Só agradecer. Alô? Só agradecer as palavras gentis que foram dirigidas ao Botafogo e dizer que nós vamos sair daqui da reunião e tentar, juntamente com os demais clubes e até mesmo a participação da federação, montar uma pauta, uma pauta que possa facilitar o trabalho da comissão. Perfeito. Então, ninguém mais... Deputado Alexandre Knoploch, fazer uso da palavra, deputado? Não, presidente, apenas agradecer a presença de todos. Então, ninguém mais querendo fazer uso da palavra, nada havendo a deliberar. Essa comissão vai tomar as providências jurídicas e policiais necessárias, custe o que custar, seja na comissão especial, seja através de uma comissão parlamentar de inquérito, a ouvir, convocar os representantes dos consórcios, das empresas, da Food Team, ainda que medidas mais graves como a condução coercitiva sejam necessárias. É absolutamente fundamental que a gente endureça com essas empresas, porque não tenho a menor dúvida, diante dos indícios apresentados a essa comissão até o momento, que há muita transgressão e muita coisa por trás, inclusive de, quem sabe, crimes cometidos durante a gestão do consórcio e na operação dessas empresas. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia.